Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Daqui a pouco eu quero trazer o título, o tema da minha mensagem, mas eu creio que você vai ser bastante abençoado através dessa mensagem. Graças a Deus. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. E diziam umas às outras: Quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. E ele lhes disse: Não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Até aqui a nossa leitura. Amados, o título, o tema do que eu quero falar com você nessa noite, o título é: A pedra já está removida. Esse momento da história da humanidade foi um dos momentos mais importantes, mais cruciais, mais emocionantes de toda a história. Jesus andou sobre a terra, Jesus fez os milagres, curou, libertou. Por fim, Jesus foi crucificado, conforme nós conhecemos, Jesus foi sepultado, e esse texto nos mostra que ele ressurgiu. E em meio a esse cenário de emoções esticadas para cá, esticadas para lá, emoções fortes, existe ali um grupo de mulheres que passa por essa experiência, e eles têm uma experiência muito forte nesse cenário todo. Se você der uma olhadinha em Marcos, no capítulo 15, no versículo 40, está escrito assim: Algumas mulheres estavam olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Essas mesmas mulheres, elas viram Jesus ser crucificado. Agora imagine você, mulheres que acompanharam o ministério de Jesus, mulheres que viram o que Jesus fez, vendo ele ser crucificado. Você imagina como estava o coração dessas mulheres, como estavam as emoções delas. E aí você começa a pensar na sua própria vida e pensa: pastor, mas as minhas emoções frequentemente são estilingadas para cá, esticadas para lá, e eu me encontro em lugares de aperto. Não bastando isso, essas mulheres, elas passado a crucificação, elas prepararam ali alguns aromas e foram para embalsamar, para fazer alguns preparativos, alguns cuidados com o corpo de Jesus. As mesmas mulheres. Dá para imaginar elas levantando, talvez meio em silêncio, uma nem fala para outra o produto que vai pegar, meio cabisbaixas, em direção ao sepulcro, e sabendo que na porta do sepulcro tinha uma grande pedra. Amados, mas o texto diz que a pedra já estava removida. E a partir daqui eu quero conversar com você nessa noite, quero trazer um princípio muito importante para as nossas vidas. Você sabia que mesmo nesse cenário dramático, Deus não perdeu o controle da situação? Não dá a impressão que Deus perdeu o controle, mas Jesus foi crucificado. Ainda por cima enterraram, e já fazem 3 dias. Deus nunca perde o controle da situação da sua vida. Por maior que seja a pedra que de uma hora para outra se apresente para você, Deus nunca perde o controle da sua e da minha, das nossas vidas. É interessante, amados, que Deus, ele estava vendo essas mulheres indo até o sepulcro, e Deus sabia o que elas iam encontrar, mas elas não sabiam. Amados, a maioria dos cristãos, quando se depara com uma pedra muito grande, tenta resolver com as próprias mãos. Só que hoje nós vamos aprender que não é assim, que as pedras são removidas do nosso caminho. Amados, semana passada nós falamos sobre Ezequiel 37, você lembra? Que foi o próprio Deus que permitiu que o profeta entrasse num lugar estreito, vale de ossos secos,
Mas o próprio Deus o fez atravessar por ali com vitórias. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Jesus nunca disse, no mundo vivereis em aflição. Muitas pessoas andam cabisbaixo, é verdade, não tem jeito, a vida é uma desgraça mesmo, o negócio é morrer logo, porque... Não é assim, amados. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, vocês vão enfrentar algumas pedras, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amados, é interessante nós vermos que quando elas olharam no versículo 4, elas viram que a pedra já estava removida. Primeiro ponto, amados, primeiro ponto. Que pedras são essas no caminho do cristão? A Bíblia diz no versículo 4 de Marcos capítulo 16, olhando porém viram que a pedra era muito grande. Amados, a Bíblia é um livro tremendamente honesto. A Bíblia diz que sim, você vai enfrentar algumas pedras no seu caminho e que não são pedras para você chutar para o lado, não são pedras para você rolar-as para o lado, são pedras muito grandes. O que isso significa? Que na tua força você não vai conseguir removê-las. Você sabia disso? Imagine, hoje pela manhã, você estava dando uma ilustração, imagine essa parede aqui, ela tem aproximadamente 6 metros de altura, aqui de cima 5. E você sabia que Deus permite você bater em algumas paredes durante a sua caminhada sobre a terra? E algumas paredes intransponíveis, ou alguém consegue escalar isso aqui. Só se você for uma lagartixa, se tiver ventosas, né, na sua mão e nos seus pés. Esses dias eu estava vendo um filme velho do 007, de 1960 e pouco, né? E aí ele foi escalar com ventosas assim, mas ele se prestando bem atenção, né, é que a câmera estava deitada, na verdade ele estava deitadinho ali, fazendo de conta ali, né? Não tem jeito, amados. Como é que você vai passar isso aqui? A Bíblia diz que as pedras são muito grandes. E as pedras estão à porta de um sepulcro. O que muitos cristãos fazem? Eles batem na parede e tentam escalar. Pisa aqui, pisa aqui, pisa aqui, pisa no céu. Eu não vou nem tentar porque... Mas não é o que muitos cristãos tentam fazer. Por exemplo, você bate numa parede de enfermidade. Ninguém planeja ficar doente, não é verdade? Ou você colocou na sua agenda do ano, outubro de 2015, ficar doente. Usar o plano de saúde, conhecer uma ambulância por dentro. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Só que de repente você está andando e bate numa parede. E você está lá. E agora? E dá uma olhadinha, olha para lá, olha para cá. Como que as pessoas tentam resolver? Bom, eu vou no médico, vou tomar remédio, eu vou fazer acupuntura, também posso ir numa benzedeira, talvez no Pai de Santo, acender uma velinha. As pessoas tentam dar o seu jeito, só que a pedra continua lá. Já percebeu isso? Ou você bate no muro de uma encrenca financeira. Você gastou energia, tempo, esforço num projeto e de repente você chegou num lugar, peraí Deus, mas nem que eu fosse o melhor administrador do mundo, não tem como sair desse lugar. As pedras são grandes. As pedras são grandes. A Bíblia diz isso. Amados, eu quero mostrar para você pelo menos 3 exemplos de pedras gigantescas que foram colocadas na frente de alguns irmãos nossos na Bíblia. E como essas pedras foram removidas e como elas vão ser removidas de diante de você. Amém, amados? Veja o que está escrito em Atos capítulo 12, versículos 3 e 4. Atos 12, versículos 3 e 4. Veja o que está escrito nesse texto. Atos 12, versículos 3 e 4. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Versículo 4. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tensionando, intentando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Amados, isso aqui está falando de Pedro. Herodes, no dia anterior, tinha prendido Tiago. E sabe o que ele fez com Tiago? Cortou a garganta. Esse negócio do ISIS que a gente vê hoje em dia, né, todo encapuzado, cortando a goela de cristãos, isso é antigo, amados. Isso aqui a turma já se inspirou em Herodes. Herodes já era formado nessa faculdade, né?
E Herodes viu que isso deu ibope, ele colocou lá no YouTube, viu que teve muitos acessos, né? muitos likes ali, disse, mas beleza, vou prender Pedro também. É o que ele fez. Pô, isso são tantas visualizações, eu vou prender Pedro também. Agora Pedro está preso naquele lugar. Amados, Pedro sabia que Tiago tinha sido degolado. Alguém disse certa vez, eu li em um lugar isso, que quando uma guilhotina corta a cabeça de uma pessoa, sabe o que ela sente? Uma leve sensação de frescor. Como que chegaram a essa conclusão? Não sei, né? Mas o cara está comendo uma bala de menta, alguma coisa, aquele gostinho de menta, não sei. Mas, amados, a verdade é que Tiago foi degolado. E Pedro agora está para ser degolado também. Isso é uma pedra mais ou menos grande, não é verdade? Você olha para a sua vida, pastor, mas eu me sinto como se eu estivesse a ponto de ser degolado. Ou nas minhas finanças, ou no meu ministério, ou na minha casa, na minha família. Você bate num muro intransponível. Pastor, eu não sei como sair daqui. Por um lado, graças a Deus, porque aí Deus pode agir a seu favor. Talvez até hoje você sempre resolveu as coisas no teu braço, na tua força, no teu jeito. Só que há momentos da vida que Deus permite que você pare diante de uma pedra e Deus sinaliza para você, deixa eu resolver para você. Amados, existe um conceito que nós fomos ensinados desde criança e que não é bíblico. Que conceito? Vou garantir a minha independência financeira. Já ouviu isso não? A criança tem 10 anos, é entrevistada. Oi, você, o que você ia ser quando crescer? Ah, não sei, mas eu quero me aposentar bem. E logo, antes dos 30. Então, onde vem isso? Não, eu preciso garantir a minha independência financeira. Já ouviram isso ou não? Sim ou não? Já falou isso alguma vez? Sabia que não é de Deus? Ah, mas então é para ficar dependendo do pai e da mãe? Não, irmão. É para depender de Deus. É para aprender a depender do seu Criador. Amado, toda pessoa que em seu coração tem o desejo de ter independência financeira, isso é um sentimento de rebeldia. Deus, eu me garanto por aqui, eu não preciso do Senhor. Eu sou tão inteligente, sou tão capaz que eu não preciso do Senhor. Por que as pessoas vão jogar na loteria esportiva? Cada vez que eu vejo fila na loteria, aquilo me entristece, eu fico olhando, que vida miserável. Sabe que as pessoas estão, cada um naquela fila, dizendo, Deus, eu não quero depender do Senhor, eu vou dar um jeito. Aliás, chamam inclusive de fezinha, não chamam? E é uma fezinha miserável mesmo, não é verdade, irmãos? Arno, mas eu vi o Hernani na fila da loteria, que ele estava pagando uma conta de telefone lá. Eu vi o Paulo lá na loteria, né? Ele estava comprando um presente para a Vera, né? Amados, Deus permite que você chegue diante de alguns muros intransponíveis. E só Deus para tirar você daquele lugar. Você já está diante de uma parede assim? Como que Deus tirou Pedro desse lugar? Dê uma olhadinha o que está escrito em Atos capítulo 12, versículo 7. Olha o que está escrito nesse texto. Atos 12, 7. A estratégia de Pedro para sair da cadeia. Então, eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Lembre-se, tinha 16 soldados cuidando de Pedro. A Bíblia diz que o anjo veio, e qual foi a estratégia de Pedro para não ser degolado? Não era o que está escrito aqui? Quando a gente pensa em Pedro, eu sempre penso um cara grande, assim, mais saudável, na região abdominal, por exemplo, né? Então ele devia roncar um pouco. A Bíblia diz, amados, que o anjo teve que acordá-lo. Amados, o que a Bíblia está nos mostrando é que existe sim um lugar de descanso no meio da maior aflição que você possa estar passando. E o nome desse lugar de descanso chama-se Jesus Cristo. Eu sempre fico admirado, já por anos eu fiquei observando, olhando pastores, homens, mulheres de Deus, que enfrentam alguns problemas na vida pessoal inimagináveis.
Talvez a filha que está longe da igreja, ou o filho que engravidou a namorada, ou uma morte que aconteceu, ou uma falência financeira, e eles estão lá louvando, adorando a Deus. Como é possível? Porque eles descobriram um lugar de descanso em Jesus. Amados, aprenda a conhecer esse lugar. Aprenda a, independente do muro que está na sua frente, a descansar em Deus, em Jesus. E quando você tiver a chance de louvar, louve de todo o coração. De adorar, adore todo o seu coração. Trazer a sua oferta, faça todo o coração. Cantar, tocar, faça todo o seu coração. Aliás, se você perguntar para os músicos que estavam aqui agora há pouco, se você perguntar para cada um deles, escuta, você não tem nenhum problema, né? Para estar aí todo bonitinho, cantando, tocando e tal. Você ficou a semana inteira ensaiando, né? Com harpas no fundo, né? Anjinhos voando lá na tua casa, né? Borboletas voando, rosas. Você vê até flutuando para a igreja. Não foi assim? Não é assim? Provavelmente não. Vocês perguntaram, olha, não, passei um... Você não tem ideia da pedra que está na minha frente. Mas você percebe que é possível encontrar um lugar de maturidade e descanso em Deus, independente da luta que você está passando, mesmo que você esteja para ser decapitado. Essa semana eu vi, de vez em quando a gente não sabe o que é desses sites, desses cristãos que são degolados, o que é do sensacionalista, o que não é, mas de um jeito ou do outro é chocante. Mas eu li de uma pessoa que ela foi degolada e a última palavra que ela pronunciou foi Jesus. Não é interessante? O que ela descobriu em Deus para fazer isso? Podia ser um xingamento, não é verdade? Podia ser uma ofensa, podia ser alguma coisa feia. Jesus. Outro dia eu vi um outro cristão, um pastor, que foi enforcado. E ele sorrindo, dizendo, tchau pessoal, estou indo. Até mais ver. Dá até vontade de entrar no lugar dele, não é verdade? Não, Arno, será? O que ele descobriu em Deus para estar tão confiante, mesmo diante de uma pedra tão grande diante dele? Mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Existe um lugar de descanso para você em Deus, independente do cenário que você esteja envolvido. Amém, amados? A segunda coisa que aconteceu, que nós aprendemos nesse texto, é que de repente sobreveio um anjo do Senhor. Você sabia que a pedra só vai ser removida sobrenaturalmente? Você não vai conseguir sozinho? Vou dar um exemplo. Imagine que alguém da sua família, ou talvez você mesmo, esteja lutando contra as drogas, ou contra o álcool, ou contra a pornografia, ou contra o cigarro. Você sabia que você nunca vai conseguir se libertar disso? É só Jesus para libertar você disso? Sabia disso ou não? Já chegou nessa conclusão? Não, eu vou fazer bastante força, e aí eu não vou ver pornografia. Não vai funcionar. Daqui a pouco você está lá. Esses dias eu vi, já ano passado, um senhor de 80 anos foi preso porque acharam nos computadores dele 4.000 fotos de crianças nuas. Eu fiquei tão chocado, eu pensei, bom, primeiro eu não sei nem onde é que acha isso. E o cara tem 80 anos e achou. É feio o negócio. Como é que guarda isso? Você percebe como o diabo zomba das pessoas? Ou você acessa esses sites facilmente? Eu não sei onde é que acha isso. 80 anos. Acho que quando tinha minha idade lançaram o 286, alguma coisa assim, né? E o cara vai aprendendo e funciona. Como pode? É uma pedra. Só Jesus para tirar você desse lugar. Amados, eu preciso aprender com Pedro. Pedro, ele descansou em Deus. E ele deixou Deus fazer o milagre, amados. Mas eu quero dar um outro exemplo para você, que está também em Atos, capítulo 16, 19, de uma grande pedra que apareceu. Atos, capítulo 16, versículo 19. A Bíblia diz assim, ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas, e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. Antes era Pedro, agora Paulo e Silas. Você sabia que está no nosso DNA ir para a cadeia ou não? Está no DNA dos cristãos, né? Quando a criança está assim no bercinho e vê aquelas barras assim, já pode se acostumando que já está no nosso DNA. É coisa de crente ir para a cadeia. Sabia disso ou não? Oh, ninguém nem amém está dizendo. Né? Está no nosso DNA. Eu brinco que o meu pai,
Ele, por 35 anos, ele fez um trabalho de evangelização no presídio de menores em Piraquara. Desde que eu nasci, 35 anos. E eu, desde criança, eu ia junto com ele nos sábados à tarde, por muitos e muitos anos. Levava o acordeão dele, levava os doces, enfim, as bíblias e tal. Eu brinco que se um dia eu for preso por qualquer razão, espero que seja por causa de Jesus, não outra razão, o juiz já pode descontar uns 10 anos da minha pena que eu já pré-cumpri, né, antes de ser condenado. Né? Mas enfim, amados, Paulo e Silas agora também estavam na cadeia. É interessante, amados, nós vermos que esses homens estavam na cadeia e Deus permitiu que eles estivessem ali. Não é interessante isso? Mas então Deus perdeu o controle? Não, amados, Deus estava ensinando esses homens. Deus está te ensinando a depender dele. Você sabia disso? E o que aconteceu com Paulo e Silas? Veja o que está escrito em Atos 16, versículo 25 e 26. Atos 16, versículos 25 e 26. Olha o que está escrito aqui. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Amados, duas coisas de novo. Eles estão diante de uma pedra e duas coisas aconteceram. Eles estavam orando e louvando a Deus. Você não vê a Bíblia falando que esses homens estavam murmurando. E quantas vezes você murmurando, sofri outra derrota hoje. Chega em casa do trabalho, a esposa pergunta, como foi o dia? Ih, foi uma droga. Porque, olha, hoje não vendi nada, não assinei nada, e vice-versa. Né? O marido chega em casa, e como foi seu dia? Ih, as notas das crianças foram ruins, queimei o bolo, o arroz passou do ponto, a maionese, como é que é o nome quando a maionese estraga? Desandou a maionese, e não sei o quê, e não sei o quê. Irmãos, eles oravam e cantavam a Deus, e estavam presos. Irmão, as pedras, elas estão lá. Eu preciso aprender a descansar em Deus e orar e louvar. É a atitude de quem conhece o seu Criador e sabe quem é em Jesus. Arno, mas eu estou com uma pedra gigantesca financeira na minha frente. Já fiz conta de todo lado, já fiz isso, já fiz aquilo, até na loteria eu já fui, Arno. Confesso, eu fui. Gastei lá 50, que está me fazendo uma falta. Aprenda a descansar em Deus e aprenda a orar e louvar. Ou seja, demonstre para Deus que você confia nele. A Bíblia diz que aconteceu o quê? De repente, apareceu um anjo. Você sabia, amados, que a Bíblia nos autoriza a termos a expectativa do milagre a qualquer momento? Você sabia que você vai para casa hoje, vai dormir, naquela expectativa, hoje eu vou acordar com o meu milagre. Terça-feira, um milagre vai acontecer. Quarta-feira, um milagre vai acontecer. Quinta-feira, um milagre vai acontecer. Amados, é assim na vida do cristão. Nós somos os únicos que podemos ter a expectativa do milagre a qualquer momento nas nossas vidas. Mas é tão interessante que eu vi, talvez muitos de vocês viram, mas eu vi um pedacinho de um programa que está passando no Fantástico do Chefe Secreto. Viram aquilo ou não? É interessante aquilo, né? O sujeito lá, ele é o diretor de uma grande empresa lá que tem milhares de funcionários e ele se fantasia lá, coloca uma peruca, coloca lá uns dentes postiços, coloca umas unhas meio grandes, coloca um troço lá e sai no meio da fábrica lá e ele entra como se fosse um estagiário, um funcionário novo, mas ele vai lá para ouvir os funcionários, para ver o que eles estão falando, fazendo, os procedimentos, isso e aquilo e tal. É interessante que ele se depara basicamente com dois tipos de pessoas. Aquele que dificulta o andamento do trabalho, que reclama, e aquele cheio de sonhos, cheio de expectativas. Semana passada eu vi que ele deparou, há 2 semanas atrás, não sei, com um crente, não sei se viram, que estava lá no container, e ele aprendendo a preparar uma carga dentro de um container. Olha, você ajeita assim, você faz assim, você faz assim. E ele perguntou, mas por que você faz assim? Ele falou, é o seguinte, você tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus o teu trabalho. Daí vai dar certo. E ele ficou assim emocionado com aquilo. Enfim, vocês viram lá, muitos viram o programa. Você sabia que Deus é o teu chefe secreto? É, ele está lá. Todo dia. Você chega no emprego,
ou na sua empresa, na sua repartição, no seu posto de trabalho, Deus está lá, está olhando, vendo quanto você murmura ou quanto você confia nele. Amados, terça-feira, tenha essa consciência. Deus, eu sei que tem uma pedra aqui, mas eu vou na expectativa do milagre. Quantos cristãos, amados, têm se deixado abater por aquilo que o jornalista está falando? Levanta terça-feira, né, todo desgrenhado, não faz a barba, aquela baba, aquele ovo que está no dente da semana passada, chega lá no emprego e tal. O pessoal, o pouco de ânimo que tem no escritório, ele consegue destruir. Pessoal, tá feio. Já vi que essa feriado, essa semana já começou mal, porque olha, porque está ruim e tal. Inclusive vou ficar doente essa semana, inclusive vai me doer a cabeça, inclusive vou ter que ir no dentista e tratar os dentes sem anestesia, porque não tem dinheiro. Isso não é coisa de crente, irmãos. Crente vai arrumadinho, bonitinho, na expectativa do milagre. Você sabia disso, amados? É assim que nós precisamos aprender a viver. Os jovens, né, que estão aqui, uns já estão na idade, outros não ainda. Mas eu sei que você pensa nisso, né? E aquele menino? E aquela menina? Tenha expectativa do milagre. Deus, estou pronto para o meu milagre. Estou pronto para o meu milagre. Está escrito na Bíblia, né? Enganosa é a formosura e passageira é a graça. Mas eu sei que os jovens pensam, pastor, mas enquanto durar a formosura e a graça, a gente tá dentro, pastor. Está valendo. Né? Faz parte dos meus pré-requisitos. Tenha expectativa do milagre. Pastor, se for comigo, só um milagre mesmo. Pois é o que eu estou falando. Deu certo até para mim. Não é verdade? Faz 30 anos, né? Oh, coisa boa. Amados, Deus permite que você pare diante de algumas paredes. E eu preciso aprender a não tentar resolver do meu jeito. E encontrar descanso em Deus. Aprender e louvar no sentido de que eu creio no meu Criador. E ter expectativa do sobrenatural. Deus, eu estou pronto para surpresas, para a intervenção do Senhor. Eu quero dar mais um exemplo que nós mencionamos na semana passada, mas o Espírito Santo me inquietou para compartilhar, principalmente com as mães que aqui estão, que é o texto que está em Lucas, no capítulo 7, no versículo 12. Nós mencionamos semana passada, mas eu quero pegar um outro enfoque desse texto. Lucas 7, 12 e também o versículo 14. Diz assim: quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Mas lembra-se do texto? Amados, muitas mães têm olhado para os seus filhos, e você tem visto o teu filho como um defunto. Ou ele está nas drogas, ou ele está longe de casa, ou a sua filha. E talvez algumas irmãs e alguns irmãos olhem o seu próprio casamento como um defunto. Mas qual é a característica do defunto? É que ele está morto. Não tem mais o que fazer. Vimos semana passada que pior que morto é só morto com um capim dentro. Era o caso do rapazinho aqui. Só que, amados, a Bíblia diz, no versículo 14, põe lá para nós. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. Irmã, não deixe de orar pelo teu filho. Não deixe de orar pelo teu casamento. Não deixe de orar pela tua filha. E tenha expectativa disso aqui. A expectativa de que o seu casamento, o seu filho, a sua filha vão estar em pé. A pedra já foi removida. Mas eu caminho para a nossa conclusão. Eu gostaria que você entendesse muito esse ponto, é muito importante. Então eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que jejuar. Não, irmãos, a pedra já foi removida. O que acontece é que nós olhamos com nossos olhos naturais. Eu preciso aprender a olhar com os meus olhos espirituais. Como assim? Volte para Marcos capítulo 16, o versículo 4 e o versículo 6 diz assim: olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Você sabia que essa pedra que você tem enfrentado, para Deus, ela já está removida? Arno, baseado em que você diz isso? Como que você pode afirmar uma coisa dessa se você não sabe o tamanho do meu problema? Baseado no que diz o versículo 6, que declara assim: ele disse: não vos assusteis,
Vocês buscam a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressurgiu, não está aqui. Amados, baseado na obra completa do Senhor Jesus, que contempla todas as áreas da nossa vida, eu posso afirmar para você que essa pedra já foi removida. Por maior que ela seja, por mais aflição que você esteja passando, a Bíblia diz que a pedra foi removida. E você pode começar a ouvir o canto dos pássaros, pode sentir o frescor daquela manhã, a mudança no ambiente, no coração dessas mulheres, porque a pedra fora removida. Hoje à noite nós vamos orar, e você vai colocar diante de Deus essa pedra que está diante de você, e você vai ver que ela foi removida, e se prepare para as novidades do teu Criador a teu respeito, amados. A Bíblia diz, eu quero enfatizar isso, Jesus disse que você teria aflições, você vai enfrentar umas pedras, mas Ele nunca disse que você pararia diante da pedra, Ele nunca disse que você morreria em aflição. Ele disse, pelo contrário, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. As pedras não seguraram Jesus e não vão segurar você, a mim e essa igreja também. Amém, amados? Eu concluo com mais um versículo que está em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, o versículo 74 e 75. Olha o que a Bíblia tem para você e para mim. Lucas 1, versículos 74 e 75, como Deus vê você. Diz assim: e de permitir-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, servíssemos a Deus sem temor, em santidade, em justiça, perante Ele, todos os dias da nossa vida. Mas é assim que Deus nos vê. Ele permite que você seja liberto de tudo que te prende, que te aflige, e que você sirva a Ele com santidade, justiça e com alegria, todos os dias da sua vida. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Eu convido você a ficar em pé. E nós